Posso fazer uma pergunta? Claro, deve. Para a dupla, aproveitando essa dupla importante do Corinthians e do São Paulo. É evidente que não são personagens dos seus clubes muito simples, são personagens importantes. Então, eu queria perguntar para o Cittadini e para o Marco, a que grupo políticos nos seus clubes eles pertencem? Ao Cittadini, ao grupo do Andrés, ao grupo do Roberto de Andrade, a uma terceira linha, enfim, qual é o grupo político que o Cittadini pertence ou apoia? E ao Marco, a mesma pergunta. O São Paulo está se aproximando. Curioso isso, bem colocado. Acho que é bom para esclarecer. O Marco do São Paulo, o São Paulo se aproxima de eleições e, pelo que eu ouvi, alguns candidatos já se posicionaram, alguns oficialmente, outros não, mas estamos aqui se precisar de mim, professor. Eu estou aqui para servir. Então nós temos alguns nomes, né? O Leco, o Roberto Natel, o Júlio Casares, né? Alguns nomes, e até o Marco foi citado, o Marco Aurélio Almeida Cunha, mas são eleições importantes que se aproximam. Então, Marco, começando com você, qual é o grupo político que você integra, ou nenhum desses citados, um outro? Eu queria ouvi-lo. Eu sempre fui um conselheiro sem ligações muito firmes em relação a grupos. E de 2014, 15 para cá, se eu não estou errado, eu entrei no Clube da Fé, cujo presidente honorário é o Dr. Enio Minhoto. Temos grandes São Paulinos lá, é um grupo, e eu tenho participado do Clube da Fé. É um clube antigo, tradicional, com alguns relevantes conselheiros. E, obviamente, o futuro nós vamos ver o que pretendemos. Eu tenho trabalhado com o Leco, acho que ele está se esforçando demais para que o São Paulo recupere sua estrutura financeira, que recupere as condições que ele pegou já difíceis, mas isso é outra história. Até abril nós vamos saber exatamente quem são os candidatos, quais são as pessoas que querem se oferecer à candidatura de presidente, e aí escolher, sem dúvida alguma, o que for melhor para o São Paulo naquele momento. O seu trabalho termina, esse contrato? Na verdade, eu vim, a CBF me liberou até dezembro, né, até dia, se eu não estou errado, 9 de dezembro, e depois vou conversar com o presidente Marco Polo, conversar com o Leco e ver exatamente como Você fazer. pode continuar, então? Não é simples continuar, pelo compromisso que eu tenho lá na CBF e pela situação das eleições estarem tão próximas, né? E talvez não seja bom eu participar dentro do clube no momento eleitoral e vamos pensar bem com todos, ou se fosse o caso, que todas as partes envolvidas entendessem que é importante, mesmo pós-abril, que eu pudesse ficar para fazer um trabalho realmente bem elaborado, mas não dá para chegar em abril e aí todo mundo mudar tudo, então não faria sentido eu continuar. Roque? Olha, a minha resposta é mais simples. Nós somos do grupo de oposição, tivemos 43% na última eleição, continuamos com oposição, não temos composição com a diretoria, se bem que eu acho que eleição é no período eleitoral. Isso. No período fora da eleição, vocês viram aqui, eu defendo coisas do Corinthians mais do que muitas vezes a diretoria. Agora, o problema lá no clube não se dá no campo da oposição. O próprio Andrés disse aqui que o grupo dele se implodiu. Houve lá uma briga, sei lá, houve lá um desentendimento. Na última reunião do conselho houve uma rebelião de muitas pessoas ligadas à gestão contra eles mesmos. Houve lá uma briga toda. Também parece que o relacionamento da atual administração com o grupo deles não está bem, mas nós não temos muita coisa a esclarecer, a não ser que nós nunca fomos dessa situação e continuamos na oposição. Agora, eles se desfizeram lá e isso é uma coisa que o clube vai ver, mas eu acho que isso tem que ver no período eleitoral, não ficar 3 anos fazendo campanha, criticando, brigando. Não, o clube é o clube. Quando chegar na época eleitoral, nós apresentamos a nossa proposta. Todo mundo conhece, todo mundo no Corinthians, viu? Todo mundo sabe que eu penso. Quando será a eleição, Cittadini? A eleição será no segundo semestre do ano que vem, começa a se pensar. Mas
todo mundo conhece todo mundo lá no Corinthians. O mandato vai até quando, Roque? O mandato está vendo uma alteração, mas se não houver alteração, vai até fevereiro do outro ano. 2018. Exato. Mas eu sou contra ficar 3 anos fazendo campanha. Isso é uma coisa ruim para o clube. Exatamente. Vamos chegar lá na frente, aí nós vamos... Mas nós não participamos, estamos fora e deixamos isso bem claro. Mas você exerce que cargo no Corinthians hoje? Eu sou conselheiro vitalício. Vitalício. E faço parte de uma comissão aí do negócio do Estado. E o do Core? Não sou do Core. Não posso. O Marco é conselheiro, né? Sou conselheiro vitalício do São Paulo também e ajudo. O que o Roque falou é perfeito. A gente concorda em coisas também, Roque. Só. E acho que o clube concordar, né? não pode viver de provocações, de insinuações. A diretoria tem que ter tranquilidade para trabalhar e ao próximo da eleição, obviamente, aí sim as pessoas apresentam suas ideias, seus eventuais candidatos, aquilo que seria uma nova proposta para o clube ou a mesma, mas eu acho que ficar não dando oportunidade ao trabalho, seja de quem quer que seja em diretoria, eu acho que é um atraso e não ajuda o clube. Mesmo pensamento, na hora certa, as cartas à mesa. Marco, e a hora, no momento atual que você está na direção do futebol, 2 nomes que foram citados, Kelvin, que não ficaria, e Rafael Marques, que haveria interesse. O que há de verdade nessas 2 situações? Houve interesse quando havia uma possibilidade de uma troca e ele não tinha jogado os seus 7 jogos, né? Agora as coisas mudam, né? O Kelvin é um ótimo jogador, o problema é que ele pertence ao Porto e é uma pedida alta. Claro que pode haver negociações, mudanças de números, aí ele passaria a interessar, né? Então é nessa linha que é essa contratação, né? Ou recontratação. Temos o Mena também, que tem feito ótimos jogos, especialmente o jogo da Ponte, você deve ter assistido, foi um grande jogo dele, além da rotina técnica dele ser muito regular, que vence o contrato também, nós temos que pensar como ficar com ele, né? Acho que depende mais dele do que envolve o negócio. Então, tem muita coisa para poder ajudar. Godoy, o Roque ou o Marco? O Marco Aurélio, qualquer empresa bem administrada, o funcionário mais graduado, mais caro, é o que tem que apresentar uma produção melhor, um rendimento melhor. Só no futebol que o cara mais graduado, mais caro, o clube não exige nada dele em troca. O jogador assina contrato por 3, 4, 5 anos, ganhando muito bem, em dia religiosamente pago, e não tem que dar nada de... Não, na televisão também, viu? Na televisão também. Na televisão realmente tem. Na televisão tem, porque são artistas. Então, o futebol é artista também. Então, só que é artista do esporte. No futebol é artista. É artista do esporte. E às vezes o seu investimento... O clube não precisa exigir claro que nada precisa. Ele tem que treinar, ele tem que comparecer, ele não é obrigado a ser escolhido. Não é obrigado a produzir. É igual que aqui, em qualquer televisão. O cara contrata o sujeito, cria um grande programa de televisão, vai bem 6 meses, depois não vai mais, tira o cara do ar e o cara fica recebendo. Por interesse comercial, principalmente. Porque, por às contrato. Vezes, por interesse comercial. Não, porque na televisão, ou o cara fica no ar por faturamento ou por audiência. Isso. E no futebol, o cara ele fica no ar, ele fica no ar por faturamento ao clube sem produzir não, nada. Ele fica por faturamento, por audiência e por resultado. Quando ele não dá audiência e não dá resultado, ele fica fora do foco. Mas por contrato eu sou obrigado a pagar.